Meus queridos e diletos irmãos e amigo, Deus o abençoe na paz do Senhor. Estaremos dando continuidade à nossa reflexão bíblica sobre de Gênesis a Apocalipse. Na vez passada, falamos sobre o capítulo 16 de Gênesis, onde a Bíblia mostra o comprometimento de Abrão na questão do nascimento de Ismael. Deus havia prometido o filho a Abrão de Sarai, sua legítima esposa. E o tempo passou. E houve toda aquela dramatologia da esterilidade de Sarai, e que veio a ideia de engravidar a escrava Agar no lugar da Sarai. E o filho seria da esposa legítima. Enfim, tentando apressar as promessas de Deus na vida do casal. Pois bem, no capítulo 17, estaremos, portanto, tratando ou analisando a circuncisão, a instituição da circuncisão na vida de todos os homens, a partir de Abrão como exemplo e depois de Ismael, seu filho. Nesse capítulo, nós temos a manifestação de Deus instruindo o seu servo Abrão. E aqui nós temos Deus e Sarai, e Deus e Ismael. Como é interessante as escrituras. Embora o homem falha, Deus jamais deixa os seus servos abandonados. O Senhor cumpre a palavra. Queridos, nós temos, portanto, nos versículos de 1 a 8, a primeira mudança que ocorre. O Senhor Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Abrão de pai exaltado para Abraão, pai de uma multidão. Isso tem muito significado com o futuro desta mensagem, dessa palavra, dessa profecia, dessa mudança de nome. Pois bem, no versículo de 1 a 8, portanto, Deus diz: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Veja a promessa maravilhosa do Senhor aqui nesses versículos. E aí o Senhor Deus continua falando com ele. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí
pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus dele. Você percebeu aqui a severidade da palavra de Deus? Você percebeu aqui o comprometimento de Deus com os descendentes de Abrão? Por isso que é inútil nações comunistas e governos ímpios tentarem lutar contra o povo de Israel. As pessoas que tentam amaldiçoar Israel ou acusá-lo de genocida, acusá-lo de qualquer tipo de acusação, essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, pois Israel é o povo eleito de Deus, é o povo que Deus se comprometeu a ser o Deus deles, independente da postura deles, pois Deus corrige quando a nação sai dos trilhos, e o Senhor cumpre os seus desígnios, vem cumprindo através dos séculos, dos milênios, e no futuro não será diferente. Então nós temos aqui a mudança do nome de Abrão para Abraão. Só que o Senhor, ele dá também aqui um encargo a Abraão. Ele dá diretrizes a Abraão. Ele dá compromisso a Abraão. Está aqui nos versículos 9 a 14. As particularidades aqui, nos versículos de 9 a 13, é o sinal da circuncisão. Como sinal de aliança, Abraão deverá circuncidar-se, e fazer o mesmo com todos os homens de sua casa e todos os meninos que completarem 8 dias de vida. Era um sinal físico, um sinal desta aliança, desse comprometimento do homem com o comprometimento de Deus. E nós não iremos ler todo o texto aqui, porque você conhece muito bem essa história. Aí nós temos, portanto, além deste encargo, uma advertência. Uma advertência. Porque quando Deus ele faz um acordo com o homem, ele faz uma aliança com o homem, o Senhor também dá leis, dá diretrizes e exige do homem a sua parte da aliança, que é a sua fidelidade. O homem tem que ser fiel àquilo que está tratando com Deus. Se nós temos aqui esse sinal maravilhoso de sua parte, Deus disse, de sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Versículo 9. Olha o 10. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, no prepúcio. Era um sinal físico, era um sinal dolorido, era uma prova. E Deus submete a provas justamente todos aqueles que se comprometem com Ele e Deus com aquela pessoa. E esta é o acordo de Deus e o sinal físico, o sinal da circuncisão. Fazendo isto,
o homem agora está apto a andar com Deus, desfrutar das suas bênçãos e esperar o cumprimento das suas promessas. Agora, nós temos uma advertência muito séria aqui. Veja nos versículos, ou no versículo 14. Ali nós temos uma penalidade severa que deveria ser observada com muita precisão. A Bíblia diz que aqueles que se recusarem a fazer a circuncisão serão excluídos dentre os israelitas. Não podem fazer parte da promessa, não pode fazer parte da aliança, não pode fazer parte do acordo. E por isso era extremamente necessário o uso da circuncisão. Veja o que diz o versículo 14, olha. A palavra diz: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. É por isso que na cruz do Calvário, lembra da Santa Ceia, da última ceia que Jesus celebrou, onde ele partiu o pão e tomou o vinho com seus discípulos. Ali Jesus instituiu uma nova aliança. E a quebra desta aliança significa o rompimento com todas as promessas da graça, da restauração, da salvação, mediante o precioso sangue de Jesus Cristo. E qual é a nossa parte naquele acordo? É a nossa decisão por Cristo, nossa aceitação por Cristo e a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós temos aqui Deus e Abraão, Deus e Sarai, está nos versículos 15 ao 19. Deus também muda o nome de Sarai, ou Sarai, como queira. Pois bem, a mudança do nome de Sarai, aqui no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Sara, que significa princesa. Olha que maravilha. Olha como Deus vai dando ornamentação à família quando ele faz um acordo com ela. O Senhor muda o nome. Mudar o nome das pessoas é mudar o caráter delas. Pois dentro do povo de Israel, o nome fala muito do caráter da pessoa. E quando Deus muda o nome, Deus muda o caráter desta pessoa. E veja então aqui no versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor mudou o seu nome. Vamos ler a palavra? Disse também Deus a Abraão. Olha aqui, não fala mais Abrão, mas Abraão. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Olha o que Deus faz com uma mulher que nasceu estéril, que não dava filhos. Deus faz isto para mostrar que a aliança é verdadeira, que Deus é real, presente, todo-poderoso e que nada é impossível aos seus olhos. Principalmente resolver esse problema que você está passando. Não é nada em comparação ao poder do Deus que você serve. Tenha paciência. Procure compreender os porquês da tua dor, das tuas lágrimas. E Deus vai revelar a você e vai manifestar a sua bondade em sua vida. Pois bem, a nova
promessa de Deus a Sara. Deus promete que esta mulher estéril, olha, irá de fato tornar-se mãe de nações. Foi o que acabamos de ler aqui, dos versículos 16 ao 19. Bendito seja Deus, né? Pela palavra que ele opera em nossas vidas. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Até então, a mente humana não comporta a voz de Deus. A mente humana é limitada. Abraão ainda permanece na teimosia de colocar um segundo elemento nas promessas de um filho que Sara daria a ele. Primeiro ele achava que era Eliezer, o seu gerente. Agora ele pede a Deus que coloque Ismael, porque ele não entendia na sua mentalidade que Sara iria conceber naquela altura do tempo. São coisas humanas. Por isso que é perca de tempo esses teólogos de meia tigela querer entender Deus, explicar Deus. Como explicar Deus? Não tem como. Veja que Deus está falando cara a cara com um cidadão, na sua forma de se revelar a Abraão. E aqui ele diz nos versículos 18, Abraão disse: permite que Ismael seja meu herdeiro. Olha, Deus terminou de falar com ele que a sua esposa seria mãe de uma multidão, de nações que fluiriam dela. Então Deus respondeu: na verdade, Abraão, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Lembre disso, senhores governantes da terra, comunistas, fascistas, ímpios. O propósito de Deus, a aliança de Deus, o acordo de Deus, a promessa de Deus com Abraão é eterna. Procure entender o que significa a palavra eternidade e freie suas atitudes egocêntricas, malignas e ímpias quando tratar de qualquer tipo de diplomacia com o povo de Israel, pois é o povo que a Deus pertence. Pois bem, nós vimos aqui Deus e Abraão, Deus e Sarai, mas nós temos dos versículos 20 a 27 Deus e o pequeno Ismael. Vamos analisar o que Deus fala com relação a esta criança. Pois bem, nós temos em primeiro lugar revelando o futuro de Israel, ou de Israel. Glória a Deus. Versículo 20 ao 22. Deus diz a Abraão que Ismael se tornará o ancestral de 12 príncipes de uma grande nação. E como Ismael será o pai de 12 nações, isso mostra exatamente o que ocorreu no futuro desse pequeno menino. E segundo os estudiosos, os árabes são oriundos da descendência de Ismael, cumprindo Deus a sua palavra. Mas Deus aqui também estabelece a remoção da carne do prepúcio de Ismael, a circuncisão. Aos 99 anos, Abraão circunda-se e faz o mesmo com o garoto Ismael, que está com 13 anos, e com todos os homens de sua casa. Então, naquele dia, foi o dia da festa,
foi o dia da inauguração, foi o dia da aliança confirmada entre Deus e o homem e Deus. Isto é, Deus e Abraão, Abraão e Deus. Por isso que nós temos que analisar as entrelinhas das Escrituras. E as pessoas que desprezam a Bíblia, desprezam as Escrituras, são ignorantes, são estúpidos. Como um homem vai compreender a sua própria história, a sua própria origem, desprezando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Pois bem, versículo 20 ao 22, Deus diz a Abraão que Ismael se tornará o ancestral de 12 nações. Vamos ao versículo para a gente analisar. E no caso de Ismael, versículo 20, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero. E multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Que experiência tremenda da presença de Deus com o ser humano, não é verdade? Por isso que a Bíblia Sagrada é a bússola, é a base de toda a nossa história, de todas as nossas convicções, de todas as nossas perguntas e respostas que só ela tem para nos dar. E sendo assim, Deus deixa bem claro que dois povos iriam conviverem juntos. Um totalmente selvagem, bravo, Ismael e sua descendência. Lembra do que Deus disse para Agar lá no deserto? Sobre Ismael? Sobre a sua natureza, seu gênio? Pois bem, Isaque é o filho da promessa, é o filho da livre. É o filho da livre. Ismael, embora tinha promessas temporais de Deus, é o filho da escrava. E isso tem um significado extraordinário na vida da igreja, na vida do povo da igreja, na introdução do povo de Israel, quando inaugurou a igreja em Atos capítulo 2. Mas são coisas que nós vamos verificar lá na frente, lá no futuro. Pois bem, removendo a carne de Ismael, versículos 23 a 27, Abraão então faz a circuncisão dele próprio, do seu filho, dos servos e todas as pessoas subordinadas a ele. Vamos analisar os versículos, vamos ler os versículos 23 ao 27. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados, os estrangeiros. Então, o que nós vimos aqui neste capítulo? A circuncisão como um ato físico que faz a base, o cumprimento, o selo físico de uma promessa de Deus a Abraão,
a Ismael e a Sarai. Sarai seria mãe de um filho este que seria descendentes, ou viria descendentes de suas entranhas, como nós sabemos, o povo de Israel, e Ismael, que seria também um grande povo, 12 príncipes viriam deles. E isso tem se cumprido até os nossos dias. Pois bem, nós temos, portanto, a parte de Deus cumprida e a parte do homem também cumprida nesse acordo. E a circuncisão foi a tampa do pote, foi a credibilidade, foi o cumprimento físico de um povo que tem um acordo com Deus. Guarde isto, pois lá na frente isto vai servir de muita importância, muita coisa para a nossa compreensão das Escrituras. Que Deus lhe abençoe, que a palavra do Senhor possa te abençoar e Deus, que fez promessa a Abraão e cumpriu, possa fazer maravilhas também na sua vida. Na próxima análise bíblica, estaremos aqui falando sobre a compaixão de Abraão, nos capítulos 18, 1 ao 19, 38. Amém? Fica na paz, compartilhe esta palavra, dê o seu joia e, enfim, que a bênção desta palavra permaneça na sua vida agora e sempre. Amém? Paz.